Olá, boa noite. Chegou a sexta-feira, o Jornal da Guará está no ar e traz para você os seguintes destaques nesta noite. Maranhenses fazem fila para negociar débitos com o Serasa. OAB pede novo prazo para Ministério Público e Tribunal de Contas para definir situação de quase 40 mil servidores públicos que podem ser exonerados no Estado. 2020 é bem aí. PSL faz mobilização de olho em novos filiados. Veja também, polícia frustra assalto com reféns em Lago da Pedra. O projeto de startups no Maranhão vai monitorar iniciativas de destaque no estado. Tem ainda as notícias do esporte e o encontro dos miolos de Bumba Meu Boi, a partir de agora no Jornal da Guará. Ao longo da semana, falamos aqui no Jornal da Guará o quanto os maranhenses estão buscando alternativas para se livrar das contas que estão deixando muitos com a corda no pescoço. Então, quando surgiu a oportunidade de quitar as dívidas com valores menores, ou seja, negociando, todo mundo correu para tentar resolver essa pendência. Isso talvez explique a enorme fila no posto montado pela Serasa, lá na Praia Grande. Uma fila a perder de vista. Pessoas que vieram de várias partes da cidade para negociar débitos. Gente que acordou cedo e saiu de casa preparado para encarar sol ou chuva, na busca por um nome limpo na praça, como Dona Raimunda, que já esperava na fila por quase 7 horas. E hoje mesmo que não pode chover, que nesse sol aqui, neste calorzão, vem uma chuva para prejudicar a gente, né? Faz mal. Não pode chover agora, só depois. Na fila preferencial, Maria da Conceição aguardava atendimento com o filho de 3 meses no colo. Limpar o nome, né, que tá sujo. Até abril deste ano, São Luís contabilizava mais de 430 mil consumidores inadimplentes. Isso representa praticamente metade da população da cidade. Pessoas que aproveitam esta oportunidade para conseguir um desconto, parcelar a dívida e limpar o nome. Há quase 2 anos inadimplente, foi justamente a busca por um bom desconto que fez o seu Ademir chegar na fila às 7 horas da manhã. O desconto, muito bacana. Cartão de crédito estourado. Aí estou querendo regularizar. O caminhão do Serasa fica estacionado ao lado do terminal de integração da Praia Grande até este sábado, realizando atendimentos das 8 horas da manhã até às 6 horas da tarde. Para fazer a consulta, são necessários apenas um documento oficial com foto e o CPF. E a pessoa já sai do atendimento como seu Benjamin, com o boleto na mão e com as informações que precisa para pagar as próximas parcelas. É uma ajuda muito grande, entendeu? Para que a gente possa sair do vermelho e tentar voltar ao verde. Lembrando que até amanhã os consumidores que forem até o caminhão terão acesso a renegociações de dívidas atrasadas ou negativadas com empresas parceiras do Serasa Limpa Nome Online e podem já sair de lá com o boleto de pagamento em mãos. Quem passa pela Avenida Jerônimo de Albuquerque, na altura do bairro do Angelim, já deve ter percebido que ali tem uma obra de expansão logo após o túnel da Coab. Os trabalhadores estão sendo feitos exatamente no sentido Angelim Centro, onde durante a semana, nos dias úteis, a lentidão do trânsito é constante. A proposta é desafogar um pouco o tráfego naquela região, mas os motoristas ainda veem a nova intervenção com muita desconfiança. Quando a cidade cresce e a estrutura viária não acompanha o ritmo, o resultado é esse bem aí. Engarrafamento, trânsito lento. É assim em uma das avenidas mais movimentadas da capital maranhense, a Jerônimo de Albuquerque. Segundo a Secretaria de Trânsito e Transportes, em média passam 13 mil veículos só no horário de pico pela manhã, entre as 7 e 8 horas. Mas esses tapumes e as máquinas podem soar como um alívio, mas que para quem passa horas parado aqui, parece que não vai resolver muita coisa não. A preocupação dos motoristas é com a extensão. O pedaço é pequeno aqui e eles precisam fazer bem feito, porque ali é um rio. E se não fizer uma base sólida, vai dar maior problema para lá também.
E o espaço é pequeno, só vai alarguecer aqui e para cá vai ficar tudo apertado, não adianta. Eu acho que não vai desafogar uma parte e aperrear a outra ali, entendeu? Porque ali não tem como larguecer ali para frente, só que não vai adiantar em nada aí não. Na verdade só vai facilitar só alguns moradores para quem vai para o sentido do Alto Angelim, entendeu? Mas para quem vai vindo do Elevado da Compra, o sentido para a Coab, acho que não vai ter diferença nenhuma, vai continuar do mesmo jeito. Nestes 500 metros de obras, a avenida vai ficar 12 metros mais larga. E mais lá na frente volta a ficar estreita de novo. A Agência Executiva Metropolitana está na primeira fase do projeto, que pretende ir mais longe. É um projeto da primeira fase. Aqui nós temos um projeto total, ele vai até o retorno da Coama. É um projeto em parceria com a Prefeitura Municipal de São Luís, onde ela vai fazer intervenções nas rotatórias, vai sair a rotatória. Então a via vai da Avenida Rei de França até o retorno da Coama. Então toda essa parte aqui vai ser contemplada. As obras seguem na fase de colocação de tubos para a drenagem da água e está 70% concluída. Mas a previsão de entrega foi adiada. Essa obra tinha um cronograma de execução em 90 dias. No entanto, nós tivemos um período chuvoso, fortes chuvas, que ficou impossível de trabalhar com terraplanagem. Então, nós tivemos um período de paralisação de aproximadamente 45 dias. Política agora. O Ministério Público denunciou os ex-prefeitos de Bom Jardim, Maurinete Gralhada, e Manuel da Conceição Ferreira Filho, conhecido como Sinego. Segundo o órgão, ambos desviaram recursos por dispensa e fraude em licitações, além de terem assinado contratos irregulares. O Ministério Público pede a devolução de mais de R$1 milhão pelos denunciados. Lembrando que Maurinete Gralhada foi empossada como prefeita de Bom Jardim após o afastamento pela Justiça e também pelo Legislativo Municipal da prefeita Lidiane Leite, a prefeita ostentação. De olho nas eleições municipais do ano que vem, o PSL, partido do presidente Jair Bolsonaro, se reuniu em São Luís com vários correligionários. Na pauta, estratégias para conquistar novos adeptos com foco nas mulheres, que ainda têm uma participação abaixo do que prevê a cláusula de barreira. O encontro reuniu lideranças e admiradores do Partido Social Liberal para conquistar novos membros e debater sobre as eleições municipais do ano que vem. A meta do Partido Nacional é colocar prefeitos em todos os municípios e vereadores. E só assim nós vamos fortalecer um partido com mais sustentabilidade, entendeu? Criando um partido em nível do Estado com maior votação, entendeu? Com maior número de políticos eleitos, certo? Esse é o momento onde os diretórios municipais, as comissões executivas se preparam para fazer a organização, as articulações, né? Ver a questão dos candidatos, ver a questão dos projetos a serem apresentados para a população. A direção do partido destacou também a importância da participação da mulher na política, considerada ainda pouco expressiva no país. Além de esclarecer o que vai acontecer na eleição de 2020, todo o processo eleitoral, nós vamos ter uma palestra, vamos também fazer o convite para que as mulheres se filiem aos partidos políticos. No evento foram traçados os próximos passos da campanha de 2020, que tem como principal objetivo apresentar candidatura própria em todas as capitais brasileiras. Primeiro encontro estadual do PSL, vamos discutir município por município, temos uma determinação do Diretório Nacional em termos candidato a prefeito e vereadores no maior número possível dos municípios do Maranhão. E hoje... A seguir aqui no Jornal da Guará, você vai saber o que pode acontecer com mais de 40 mil servidores públicos em risco de serem exonerados de seus cargos por acúmulo de função. O OAB está pedindo uma revisão da decisão tomada pelo Tribunal de Contas e pelo Ministério Público. Agora são 6 horas e 40 minutos. Voltamos já já. $37 mil servidores públicos estaduais podem ser exonerados no Maranhão. Esses servidores foram notificados pelo Tribunal de Contas do Estado e pelo Ministério Público. Mas, segundo a Ordem dos Advogados do Brasil, Seção Maranhão, depois de uma audiência pública realizada nessa semana, o órgão adotou a cautela e pediu uma extensão do prazo para essa exoneração. Vamos entender o porquê disso?
Conversamos agora com Marinel Dutra, presidente da Comissão de Direitos Difusos e Coletivos da OAB do Maranhão, que já está aqui no estúdio. Boa noite, presidente. Boa noite. Presidente, uma primeira pergunta. Por que essa perspectiva tão alta de exoneração, que nós vimos até que pode chegar a 40 mil servidores? Marina, só fazendo uma correção, na verdade são 40 mil servidores municipais e estaduais que estão nesse risco de exoneração. Por que isso está acontecendo? Em tese, esses servidores públicos se encontram em acúmulo ilícito de cargos nos termos da Constituição Federal. Esse assunto chegou à OAB através de diversas reclamações, não quanto ao tema em si, mas quanto à forma e o procedimento pelo qual isso estava sendo conduzido nos diversos interiores do Maranhão. Eu preciso te dizer que os 217 municípios do Maranhão foram notificados pelo Tribunal de Contas do Estado, dando conta desses supostos acúmulos, e estabeleceram forma de notificação dos servidores públicos para que eles, no prazo muito curto, fizessem opções por um ou outro cargo, e isso levaria à exoneração do quadro dos serviços públicos municipais. Certo. E qual foi a medida que a OAB tomou para garantir direitos nessa conjuntura? A OAB, como garantidora da Constituição, diante desse quadro em tese de mácula ao artigo 37 da Constituição, no que diz respeito ao devido processo legal, à ampla defesa do contraditório, produziu, convocou todas as entidades que compõem a rede de controle, dentre elas o Tribunal de Contas do Estado, o Tribunal de Contas da União, o Ministério Público Federal, o Ministério Público Estadual, para uma conversa numa audiência pública, ao qual compareceram 600 servidores públicos, além das autoridades. Qual foi o propósito da OAB nessa audiência pública? Discutir o artigo 37, o serviço público, o acúmulo de cargos, sob uma perspectiva mais humana, e também trabalhar uma elasticidade nesse prazo para apuração. Porque o que estava acontecendo era que o prazo encerraria dia 14 de julho próximo, e os servidores estavam como que tendo que optar por um prazo muito curto, uma decisão que envolve pessoas, são quase 40 mil servidores, e isso para a OAB fere também o artigo 37. Vamos falar um pouquinho desse artigo 37 para quem está assistindo ficar bem esclarecido, presidente. Vamos falar então do que seria acúmulo de cargo, o que é regra. A Constituição Federal, em tese, proíbe qualquer acúmulo de cargo. E o artigo 37, no seu inciso 16, traz o que é exceção a essa regra. Então, de forma geral, pode-se acumular 2 cargos de professor, 2 cargos da área da saúde e um cargo de professor com cargo de natureza técnica. Mas é muito comum no estado do Maranhão como um todo, nós termos professores com 3 matrículas, assim como também é muito comum o servidor público ter ingressado no serviço público na função de OSDs, de vigias, e depois, por concurso público, também ter galgado um ou outro cargo no serviço público como professor. E a regra constitucional proíbe a acúmulo de professor com cargo de OSD, com cargo de vigias, mas isso é muito comum. Outra preocupação da OAB, e por isso a audiência pública, e por isso a dilação de prazo também, é que imagina só, Marina, nós estamos no meio do período letivo, e se nós ficarmos sem 30 mil professores, que a maioria desses servidores são professores, como nós poderemos trabalhar o segundo semestre letivo? Então a OAB também com esse argumento de que nós não podemos estagnar, parar o serviço público, porque também tem médicos, auxiliares de enfermagem, pedagogos, enfim, nós não podemos colapsar o serviço público em pleno mês de julho. E também uma outra preocupação que a OAB tem é com relação a como você suprir essas 30 mil, 37 mil, 40 vagas que serão criadas em função de eventuais exoneração. Isso só é permitido pelo próprio artigo 37, pela via do concurso público. Senão, se nós, nesse período em que nós conseguiremos, se Deus quiser, a prorrogação de prazo, não trabalharmos, e por isso a OAB também trouxe o Ministério Público Estadual, não trabalharmos a realização em todos os 217 municípios, concurso público, nós também estaremos, de certa forma, maculando o artigo 37, que é muito comum, isso se agravaria ainda muito mais, a contratação sem serviço público. Presidente, e essa prorrogação de prazo seria de quanto tempo? E se esse tempo também é viável para conseguir contornar essa situação? Uma colocação que é fundamental, que nós dissemos lá na audiência pública, primeiro que nós temos que olhar esse contexto todo de forma muito humana. Mas também a OAB não pretende com isso alterar a Constituição. Nós queremos um olhar mais humano num período de tempo mais razoável. O que se teve de deliberação e de encaminhamento ao final da audiência pública? A OAB decidiu, já fez isso, já protocolizou inclusive um pedido junto ao egrégio Tribunal de Contas do Estado de prorrogação de prazo por 6 meses. Prorrogação de que prazo?
de prazo para que os municípios se manifestem junto ao Tribunal de Contas, e é o mesmo prazo que se pretende que o Ministério Público consiga, através de termo de ajustamento de conduta, para que os municípios façam um concurso público para que comecemos janeiro de 2020 já com servidores contratados e, eventualmente, servidores exonerados e os cargos preenchidos. Então, essa é a perspectiva e é o que está seguro dentro desse assunto. Os encaminhamentos da audiência pública foram no sentido de prorrogação de prazo. Sim. E que nesse intervalo em que nós estaremos trabalhando de forma mais humana o artigo 37, nós consigamos sensibilizar os gestores públicos em cumprimento ao próprio artigo 37, de que é fundamental preencher as 37 mil vagas ou 30 mil vagas pela via do concurso público. Um outro tema, Mariana, que é correlato a esse, que também diz respeito a legalidade no serviço público, que foi debatido lá e faz parte desse nosso ajuste para a prorrogação de prazo, é a regularização da situação previdenciária desses servidores que estão na ativa e que eventualmente venham a ser exonerados. Quero lhe dar um dado, que assim como você tem a perspectiva de 40 mil acúmulo ilícito de cargo, nós temos também, denunciado pela OAB desde 2017, 30 mil servidores no estado do Maranhão, não é no serviço público estadual, mas no serviço público de forma geral, que já se encontram em condições de se aposentarem, mas não podem fazer porque a regularização da Previdência Social não existe. Ou seja, na prática, os gestores retêm, descontam dos servidores e não repassam a Previdência. Então, nós temos um universo que aponta para possíveis 40 mil acúmulos de cargo e, ao mesmo tempo, também para 30 mil servidores que se encontram em condições de aposentadoria. E com a perspectiva, um tanto quanto ruim da reforma, nós se tem quase um universo de 70 mil cargos para serem preenchidos. Portanto, a OAB aposta nessa prorrogação de prazo e que, nesse intervalo, cumprindo-se o artigo 37, tenhamos nos 17 municípios do Maranhão concursos públicos e aí o ano letivo, o serviço público não sofreria nenhuma continuidade. Perfeito. Muito obrigada, presidente. Parabéns pelo trabalho da OAB. Muito obrigado, estamos às ordens. E hoje o Ministério Público Estadual assinou com os gestores dos municípios maranhenses de Pedreiras e Dom Pedro o termo de cooperação técnica para a estruturação dos sistemas municipais de fiscalização tributária. Esse acordo estabelece, por exemplo, a realização de concursos públicos. Outros 12 municípios participaram da atividade, mas não assinaram o documento, se comprometendo a fazer isso no futuro, após apreciar as cláusulas do termo. No encontro realizado na Procuradoria-Geral de Justiça, também foi apresentado o projeto Município Legal, que propõe a adequação ao sistema de arrecadação tributária para ampliar a oferta de políticas públicas em todas as cidades. Veja agora o que mais foi notícia nesta sexta-feira. Uma agência da Caixa Econômica foi arrombada na madrugada desta sexta-feira no Turu. Os ladrões pularam o muro de um terreno baldio, abriram um buraco na parede e entraram pelos fundos da agência. Segundo a polícia, eles entraram no compartimento onde ficam as armas dos vigilantes e roubaram 3 revólveres e 2 coletes. Também há sinais de que os criminosos tentaram arrombar o cofre usando um maçarico, mas não conseguiram. No Renascença, 6 bandidos usaram uniformes de gari para assaltar uma casa lotérica. Segundo a polícia, 4 estavam armados. Eles renderam funcionários, levaram o dinheiro dos caixas e depois fugiram a pé. Ninguém ficou ferido. Esse é o 11º crime contra instituições financeiras em São Luís apenas este ano. De acordo com o Sindicato dos Bancários, esse número também inclui arrombamentos e saidinhas bancárias. Em Lago da Pedra, interior do Maranhão, uma agência dos Correios sofreu uma tentativa de assalto na manhã de hoje. A ação criminosa foi fortemente combatida pelos policiais, que cercaram o local e conseguiram render os assaltantes, que já haviam feito reféns. Os 2 bandidos, identificados apenas como Mateus, entraram na agência com uma arma de fogo e anunciaram um assalto. Com a chegada dos policiais, eles se renderam após uma negociação. Ninguém ficou ferido. Voltamos a seguir no JG e você vai ver como foi o lançamento das Startups Maranhão. E ainda nesta edição tem o destaque do esporte com ela, Ana Tereza Viegas. São 6 horas e 53 minutos. Nós voltamos já já, é só 3 minutinhos.
Viajar é o sonho de consumo de muita gente. E essas viagens proporcionam um mergulho no conhecimento de novas culturas. Para adolescentes e jovens que muitas vezes embarcam sem a presença dos pais, a segurança é fundamental. Daí a importância de escolher agências que sejam especializadas nesse transporte. Abraçar uma nova cultura, aprimorar um outro idioma. Quem já estudou ou trabalhou no exterior sabe como essa é uma experiência enriquecedora. Mas para tudo dar certo, o planejamento é essencial. No Brasil, a Belta é uma organização que une as principais agências de intercâmbio do país, oferecendo programas tradicionais de intercâmbio e inovadores com estágios para professores, qualificação e desenvolvimento profissional. As associadas da Belta representam mais de 75% do mercado brasileiro de intercâmbio cultural. E em São Luís, quem tem o selo da Belta é a agência Viamundo. Pois é, há mais de 10 anos, a Viamundo tem um selo de qualidade da Associação das Agências de Intercâmbio do Brasil. Hoje em dia nós somos membro Belta e nós somos selo Belta, né? Que selo Belta, na verdade, já é algo exclusivo dentro da própria Belta. Para isso, nós temos que ter que preencher 18 pré-requisitos, desde referências em nossa cidade, referências de empresas aqui, de clientes, até referências fora do Brasil. E são vários os motivos para você fazer o intercâmbio. Quando você se afasta da sua rotina, ajuda até no seu autoconhecimento. Procure uma agência Belta, procure um consultor Belta que ele irá te direcionar para o programa certo, o destino certo e evitando que você tenha custos e gastos desnecessários. Foi aberto para este ano e o ano que vem o ciclo das startups do Maranhão. E nessa fase, as ideias inovadoras de impacto estão sendo criteriosamente monitoradas. Este grupo de jovens estudantes de uma faculdade privada de São Luís desenvolveu um aplicativo de mobilidade urbana, uma ferramenta inovadora que reúne conhecimentos de cursos como Sistema de Informação, Engenharia de Software e Arquitetura e Urbanismo. Estamos desenvolvendo um projeto voltado para a área de soluções de mobilidade urbana na Ilha de São Luís. Então, o objetivo principal do nosso projeto é trazer simplicidade, conforto e segurança para os cidadãos da ilha. Uma oportunidade mais que estimulante para estudantes que ainda estão no primeiro ano de graduação e já começam a carreira com um projeto reconhecido. O projeto deles é um dos 110 selecionados pelo edital do ciclo 2019-2020 do Inova Maranhão para Startups, que contempla ideias inovadoras com capacitações sobre empreendedorismo, marketing, vendas, finanças e outras temáticas. Nesta edição, o Inova Maranhão investiu mais de R$1.650.000 na aceleração e incubação de startups. O valor é o dobro do edital de 2017. A gente vem de uma experiência muito interessante do ano passado, em que nós destinamos R$850 mil de fomento para essas startups que foram selecionadas. Né? E agora a gente dobra esse valor. Agora a gente está com R$1.650.000 de fomento desse edital da FAPEMA. Né? No ano passado nós inauguramos o Casarão Tech, que é onde essas startups ficaram residentes, lá em janeiro de 2018, e nós também contratamos a Softex, através de um concurso de projeto, para fazer a incubação e aceleração dessas startups. Daqui a pouquinho tem esporte aqui no JG. Vamos saber dos preparativos de nossos representantes da Série C. E vamos ver também como foi o encontro de miolos de bois. Agora, às 7h01. A primeira pré-amar acontece com 5,1 metro, às 3h51. A primeira baixa-mar com 1,1 metro, às 10h24. Às 16h27, a segunda pré-amar com 4,8 metros. E por fim, às 22h42, a segunda baixa-mar com 1,3 metros. De volta com o JG e está na hora das notícias do esporte. Esporte, claro, é com ela, Ana Tereza Viegas. Boa noite, Aninha. Boa noite, Mariana. Boa noite a todos que acompanham o Jornal da Guará.
quais são as novidades, as notícias, as expectativas que você traz pra gente nessa sexta-feira. Olha, vamos começar por uma novidade. Aliás, é uma campanha de promoção que está rolando durante toda essa semana, Sampaio e Globo. Sampaio recebe o Globo neste domingo no Castelão e a diretoria tricolor está fazendo uma promoção bem legal para os ingressos. Quem comprar o ingresso no setor 1 para esse jogo Sampaio e Globo vai ganhar o ingresso do jogo do Santa Cruz. Sampaio e Santa Cruz jogam na próxima quinta-feira, aqui às 8 horas no Castelão. Preste atenção, gente, porque essa promoção é somente até esse domingo, que é quando o Sampaio recebe o Globo do Rio Grande do Norte. E aí, Mariana, falando um pouquinho mais sobre esse confronto, né? O Sampaio vem de uma vitória contra o Botafogo da Paraíba. O técnico João Brigatti não deve mexer muito na equipe, inclusive finalizou os preparativos da equipe hoje, treino lá no Castelão, apesar da chuva. Ele fez um treino, poupou aí o Odair e o Esquerdinha, que estão no departamento médico. E a expectativa, quem sabe, né? Vamos aguardar se o Cauê vai cair no bid, aí o nome do Cauê, que é o recém-contratado, um atacante. Inclusive, eu estava vendo um jogo, a gente tem imagens aí, esse é o jogo quando o Cauê jogou contra, né? Estava no caso no Palmeiras, né? E um jogo do Sampaio e Palmeiras na Copinha. Na Copa São Paulo de Futebol Juniores de 2016. O Cauê incomodou muito o tricolor, marcou o gol e agora está jogando no Sampaio Corrêa, está por empréstimo, né, no Palmeiras, o Cauê que foi revelado na categoria de base do Figueirense. E falando um pouquinho mais desse confronto, então só fechando que Sampaio e Globo é domingo às 5 horas no Castelão. E domingo também, já entrou aqui a cartela, muito obrigada, ó, Sampaio e Globo, então domingo 5 horas, torcida convocada, preste atenção aí nessa promoção aí dos ingressos que vale a pena, enfim, a presença do torcedor sempre é muito importante. O outro confronto no domingo é Imperatriz, torcer pelos nossos times. O Imperatriz já viajou para encarar o 13, vai ser às 4 horas no estádio Amigão. E o técnico Paulinho Kobayashi tem à disposição o atacante Lucas. E essa vitória é importantíssima para o Imperatriz voltar ao G4. Por quê, Mariana? Eu vou puxar agora a tabela. Aqui a gente tem a tabela de classificação. É o seguinte, o Ferroviário continua líder aí, tá em primeiro lugar e vai encarar o Náutico, jogo na segunda-feira. E uma vitória do Ferroviário contra o Náutico é importante porque o Náutico está em 7º lugar e o Imperatriz está em 6º lugar. Então, enfim, uma vitória é muito bem-vinda do Ferroviário contra o Náutico. A gente tem em segundo lugar o Confiança. O Confiança vai jogar hoje contra o ABC. ABC é lanterna, jogou hoje às 8 no Frasqueirão. E a gente tem o Sampaio em terceiro lugar. Sampaio e Confiança, os dois com 18 pontos, a diferença é no saldo de gols. A torcida tricolor tem que secar hoje o Confiança, né? Enfim, e torcer pela vitória, aliás, comparecer domingo no Castelão contra o Globo. Aí a gente tem em quarto lugar o Botafogo da Paraíba, que encara o Santa Cruz também no domingo, lá no Arruda, é confronto direto, já que o Santa Cruz está em quinto lugar. É isso, Mariana, sobre futebol. Sobre futebol e o basquete. Pois é, vamos de notícia do Sampaio Basquete. Gente, ó, feliz pela vitória ontem contra o Santo André. A gente está bem pertinho aí de chegar já à final da LBF, terceira final consecutiva. Falta só mais um jogo. Ontem o Sampaio Basquete quebrou o mando de campo lá no Santo André, venceu por 61-59. O placar foi apertado, mas prevaleceu aí o jogo das nossas meninas. Destaque aí para Rafa Monteiro, para Tainá Paixão e a estreante Clarissa. Cada uma delas aí marcou 14 pontos. E o próximo confronto, que é a série de 3 da LBF, o próximo confronto, ó, anota logo na sua agenda, porque é segunda-feira, Mariana, dia 15, vai ser aqui no Costa Rodrigues, 7h30. Mais uma vitória, a gente já carimba o passaporte para a final da LBF. Arrasou, Aninha. Muito obrigada. Obrigada. Recuperou o fôlego? Recuperei. Agora um ótimo fim de semana a você e a todos do Jornal da Guará. Para você também. Ainda falando de esporte aliado ao lazer, amanhã acontece em São Luís o primeiro dia do projeto Mais Viver Praia, a partir das 4 da tarde na extensão da Avenida Litorânea, na Praia do Caolho. Esse projeto deve trazer para os frequentadores da praia que passarem por lá atividades como vôlei, basquete, travinha, peteca, jogos adaptados e aulão de zumba. Também haverá orientação nutricional e show artístico que vai ficar por conta do bloco Escangalhada e da banda Mix in Brasil. As atrações do Mais Viver Praia, promovido pelo governo do Maranhão, vão acontecer durante todos os sábados do mês de julho.
E também tem São João do Maranhão ainda em julho, viu? E essa festa realizada hoje foi pensada para ser o encontro daqueles que dão movimento ao astro da festa junina, o boi. O miolo do boi, que passa todo mês de junho escondidinho, dando o bailado aos donos dos arraiais, deixa de lado o esconderijo, bota a cara no sol, mas claro, não abandona jamais o companheiro, o boi. A comemoração é marcante e a repórter Elinalva Cardoso acompanhou e mostra agora pra gente como que foi. Hoje os miolos saíram do anonimato, ganharam o reconhecimento do público e mostraram o prazer de fazer parte desta importante manifestação da cultura popular do Maranhão. É bom, é divertido, porque a gente passa a noite brincando, uma boa, todo mundo se divertindo, tudo na alegria, não tem confusão, é bom demais. O evento reuniu dezenas de miolos e aqui tinha de todas as idades, dos mais antigos, como o Delmilson, até os mais jovens, como Bruna, de apenas 5 anos de idade. A mãe da menina explica que este é o 2º ano dela brincando embaixo do boi. Já é o 2º ano que ela vem de miolo de boi. E assim, me conta, o pai também é vaqueiro? O pai é vaqueiro. A gente já dança há 10 anos e aí tá só passando aqui para geração. E nem precisa dizer que a festança, em pleno centro histórico de São Luís, atraiu a atenção dos visitantes, como este grupo de turistas do Paraná, que não conhecia a cultura popular maranhense. Maravilhosa, é muito linda a cultura do nordestino, né? Maravilhada. Maravilhada. Todos os anos, o tradicional encontro de miolos de boi reúne aqueles que passam o mês de junho inteiro divertindo os brincantes embaixo da carcaça do boi. Essa estrutura de madeira bem pesada e abafada. O miolo do boi é o principal personagem da brincadeira. É ele que dá vida ao boi. Uma estrutura como essa pode pesar entre 15 a 80 quilos. E durante as apresentações, a pessoa que fica aqui embaixo do boi tem que caprichar nos movimentos, dançar e gingar para contagiar quem está acompanhando a brincadeira. Há 14 anos, o evento mistura todos os sotaques em uma grande confraternização. É uma ideia fantástica, um dia festivo, musicado, que eles se encontram. Por quê? Porque no período junino, eles não aparecem. E hoje é um dia do miolo, mostrar sua cara, se conhecer, conversar. É um dia festivo, musicado, com várias atrações. São João do Maranhão é o ano todo. Fique agora com os analistas que entrevistam o advogado João Batista Ericeira. Um excelente final de semana, muito obrigada por sua companhia. E não se esqueça que na segunda temos um encontro marcado às 6h30. Não esquece, o jornalismo da TV Guará não para. Acesse outras informações no portal guará.com. Boa noite para você e até segunda. TV Guará, o seu canal com o Maranhão.